episódio de hoje, nós vamos conversar sobre como funciona a mente humana com o nosso convidado, Dr. Cláudio Meneghello Martins, que é médico psiquiatra, mestre em psiquiatria pela Universidade de Londres, vice-presidente da BP e presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins. Vamos falar sobre como as situações da vida podem impactar no desenvolvimento da mente, desde o nascimento até as parcerias amorosas. Então vamos lá? Cláudio, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco então sobre esse assunto hoje, ok? É um prazer aqui poder estar participando desse podcast e a gente ter a oportunidade de trocar algumas ideias sobre um aspecto tão importante como é o desenvolvimento da mente. Muito bem. Então vamos lá. A primeira pergunta, Cláudio, que chegou aqui para você é: como se processa o desenvolvimento da mente? Bom, a nossa mente se processa desde o início do nosso nascimento. Alguns falam até já do desenvolvimento dentro do próprio útero, né? Mas se a gente for pensar nas relações objetais, que é o termo que se utiliza para fazer as relações interpessoais aí, vinculadas aos modelos de cuidados parentais, desde o primeiro momento é muito importante, né, as relações de afeto, de atenção, de cuidado, porque isso vai estar dando o impacto no desenvolvimento. A gente sabe que nós todos temos o primeiro trauma, que é o trauma do nascimento, né? A gente sai do ambiente todo protegido, de alimentação, sem estímulos externos, e tem um impacto, né, de receber o próprio choro, né? O primeiro choro é o impacto da presença do ar nos alvéolos, né, que estimulam um processo, alguns dizem doloroso, mas enfim, uma novidade para o ser humano, e aí a partir daí vai se desenvolvendo. Então aquelas pessoas que já começam a ter um nível de atenção, de cuidados, de afeto, de toque, já começa a se estabelecer uma relação de, entre aspas, vamos dizer assim, de não ter um meio externo tão agressivo. Pelo contrário, protetivo. Isso vai dando os alicerces iniciais para o desenvolvimento da mente. Então nós temos que pensar que é toda uma linha de vida evolutiva que a partir dos primeiros momentos do desenvolvimento da pessoa já tem um impacto muito importante. Isso você está dizendo de impactos que têm um direcionamento tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Exatamente, pegasse muito bem. O outro lado também, se há uma negligência, um maltrato e todo um processo onde esses cuidados necessários, nós sabemos que o ser humano é muito vulnerável, nós não temos a capacidade de autonomia de vida, nem de sobrevivermos se nós não tivermos cuidado, se não é alimentado, se não se consegue estabelecer higienes próprias, etc., nós adoecemos e morremos. Então precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado vai desde as questões comportamentais, mas como da forma, né? Então, por exemplo, um aspecto que é muito importante, sinaliza, a amamentação na relação mãe e bebê, ela não é apenas colocar a criança no peito e ficar vendo a novela ou fazendo qualquer outra, mas ela tem que estar concentrada nesse processo para a criança conseguir ter um ponto muito importante na vida, que são as relações de confiança, de segurança, porque isso vai estabelecendo um modelo que ela vai se relacionar com o mundo externo, nas várias outras etapas da vida. Então, esse processo inicial é fundamental, né, como um alicerce básico para poder se desenvolver. E como tu comentaste, então, aquelas pessoas que não passaram por essas possibilidades de cuidados acabam sendo mais vulneráveis, mais frágeis, tendo uma dificuldade. Vamos pensar assim, Antônio Geraldo, eu sempre gosto de pensar, fazendo uma analogia muito simplória assim. Qualquer construção ela tem uns alicerces. Se os alicerces estão frágeis, tu pode ter um belo acabamento, mas ele está sempre propício a ruir. Então, é o que se propõe assim, nesse processo evolutivo da linha de vida das pessoas. Excelente. Então você está dizendo também que, por exemplo, a temperatura do ambiente de onde a pessoa está fazendo o parto, o calor ou o frio que ele vai sentir depois que nasce, o ir para o peito da mãe, ao lado da mãe, ter contato da mãe, tudo isso vai ter uma influência logo no início.
tem um impacto fundamental. Tem estudos que mostram sim, a grande diferença, por exemplo, crianças prematuras que têm que irem para uma incubadora, ter cuidados de UTI, etc., e muitas às vezes tem que estar espetadas, literalmente, né, para suprimento parental de alimentação, o quanto é importante o toque da mãe, isso aí já está bem estabelecido, né, às vezes com luvas dentro das incubadoras, para poder aliviar esse processo agressivo que ocorre, mas é necessário, senão a criança não sobrevive. Então isso mostra bem, né, que quanto é importante essa linha assim, de estabelecer. Então nós vamos passando por linhas, né? Nós estamos falando ainda vamos dizer assim, no primeiro ano de vida, do nascimento, mas claro que tudo é um processo de construção. Depois, na medida que vai se ampliando o estímulo da autonomia do ser humano, porque o que se propõe para tudo isso, né? Nós que somos tão vulneráveis como ser humano, né? Incapacitados, é uma preparação para se ter uma autonomia no processo evolutivo da vida, onde entra tantas questões comportamentais como afetivas, a capacidade de relações interpessoais. Aí a gente pode pensar dando um salto, né? Vamos sair dessa primeira infância aí para passar pelas etapas iniciais. Tudo impacta que como nós vamos funcionar como adultos, né? Porque a gente tem que pensar que o desenvolvimento da mente ele vai agregando experiências ou favoráveis ou desfavoráveis na linha de vida, né? Ninguém vai andar numa linha zen contínua, né? Porque situações de vida são diversificadas, mas quanto mais se consegue estabelecer fatores protetivos, que a gente chama, e os fatores protetivos estão vinculados a essas questões de afeto, as questões de modelos comportamentais, e aí tem as referências dos pais ou de cuidadores. Isso é outro ponto importante que eu gosto de salientar. Quando a gente fala de pais, não é necessariamente só os pais biológicos, são as questões referenciais de cuidados. Pode ser professores, pode ser um tio, pode ser o padre, pode ser, enfim, pessoas que têm uma referência de cuidado para que a pessoa tenha possibilidade de estabelecer essa sensação de segurança interna para poder enfrentar as diversas questões da vida, que vão apresentar adversidades, vão apresentar demandas para as quais a gente não está preparado. É sempre aquela escadinha evolutiva, produtiva, né, que a gente vai indo, né, que não termina nunca, né, que a gente está sempre despreparado, às vezes, para uma nova etapa. Como é que a gente vai estabelecer segurança? Aprendendo a enfrentar as adversidades, né? E que algumas vezes nós fazemos escolhas mais adequadas, outras menos adequadas. Mas as referências humanas de contato, de rede social aqui não é Facebook, viu? É de interação interpessoal, né? Que as pessoas possam interagirem, né? Conseguir ter a capacidade de conseguirem criar referências de admiração, de serem admirados. A gente precisa ser gostado. Como é que a gente é gostado? A gente é gostado através das nossas formas de expressão, de dedicação humana, né? No sentido assim, né? Que se possa realmente ter uma espontaneidade de relação. A grande conquista aí da mente, se a gente pode pensar, e que eu posso interpretar, até tento auxiliar meus pacientes no aspecto, é a relação da liberdade interna. O que é a liberdade interna? É a capacidade de a gente se tolerar vários pensamentos, conseguir pensar e poder perceber que nós temos uma série de pensamentos que às vezes são contraditórios, que às vezes não conseguem gerar bem uma linha, geram conflitos internos, né? Mas que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, todo esse conjunto, né, às vezes a gente fica, vamos dizer assim, pensando em vários aspectos da mente humana, né? O nosso tema é muito amplo, a gente poderia fazer, mas a gente está tentando pincelar, tentar dar elementos para as pessoas pensarem, né? Porque é importante a gente saber como é que vai... E aí nós estamos pensando numa linha evolutiva, né? Onde se espera que no final se possa capacitar o indivíduo
para ele também ser um reprodutor. Nós falamos primeiro dos cuidados que nós necessitamos, depois nós teremos que ser os cuidadores. Perfeitamente. Vamos passar para a próxima geração, ou para a pessoa que se escolhe, né, como parceiro amoroso, parceiro de vida, né? Hoje tem tantas terminologias aí, né, em termos de relacionamentos, mas enfim, o ser humano é um ser gregário, ele necessita ter relações interpessoais. Nós passamos por todo esse processo, estamos ainda, mas passando pelo processo da pandemia, que nos exigiu muito por essa questão de segregação, que se foi possível, até se utilizou muito o termo de isolamento social. Acho que estava distorcido, o que se preconiza era isolamento físico, né? Distanciamento físico. Distanciamento físico, obrigado aí pela colaboração, né? Distanciamento físico, né? Porque tanto é que as pessoas manifestavam, né, quanto sentiam falta, né, dos contatos, aí as tecnologias auxiliaram um pouco para diluir, né, contatos aí por videochamadas, mas claro que não supre totalmente a questão do toque, né, que a gente tem e que faz parte, né, e que nós necessitamos. Então essa linha evolutiva, depois a gente passa a ser modelo para os nossos descendentes, né, e assim segue o ciclo da vida, né, vai vir outra geração. Se a gente vem nós estamos falando de uma coisa favorável, aí nós temos a outra dificuldade, que são um grande grupo de pessoas que, infelizmente, não têm a mesma, eu diria, a felicidade, né, de ter uma linha mais salutar em termos de evolução de vida e bem-estar, de referências que a pessoa carrega dentro de si, né, que vai levando pela vida, né, figuras... Você colocou uma coisa interessante sobre referência. Aí quando você fala em referência, há uma distorção, inclusive entre psiquiatras que não conseguem alcançar esse conhecimento, onde pensam que é negativo você buscar reconhecimento ou você ser reconhecido. E dentro desse contexto da formação da mente, por que isso é importante? Eu diria que é fundamental, né? Porque todos nós... basicamente, todos nós, entre aspas, né, queremos ser o queridinho da mamãe. Né? O que implica isso? A gente quer ser amado, desejado e admirado, que não tem nada de patológico, muito antes pelo contrário. O que se busca nesse processo de reconhecimento pelos pares, pelos outros, é uma alimentação. Às vezes se peca muito aquela questão assim no termo assim que eu digo assim do narcisismo, né? Como se o narcisismo fosse algo patológico. Não é. A pessoa necessita ter núcleos narcísicos, ou seja, ele precisa se gostar para ser gostado, porque se ele não se gostar, ele não vai ser gostado, né? Então é uma dinâmica, e aí entra nessa questão do reconhecimento. Por outro lado, tem outros núcleos, tudo está dentro de uma dinâmica muito ampla. Não vamos entrar aqui em psicologia profunda, porque não é a nossa proposta, mas só para poder trocar essa tua provocação, é no sentido da gente poder entender que quem muitas vezes tem dificuldade de expressar o reconhecimento também tem uma dificuldade interna de se auto-reconhecer nesse seu aspecto narcisístico. Ou tem a inveja, porque a inveja vai por dois lados, que também está dentro desses processos da mente. Né? Tem aquela inveja que a gente poderia dizer que é uma inveja sadia, no sentido que a gente admira determinada situação, determinada pessoa, e vai trabalhar, buscar ferramentas para alcançar determinado grau de conhecimento, de papel, de liderança, etc. E tem aquela inveja que é danada, né, que é destrutiva, que tu não está ambicionando o teu crescimento, mas tu está ambicionando a destruição do outro. O decréscimo do outro. Né? O decréscimo do outro, exatamente. Né? Por não tolerar... Eu não sou capaz de chegar lá, eu diminuo o outro para ele chegar a mim. E não eu conseguir chegar ao que o outro consegue. Exatamente. Né? Então, por que nós estamos comentando tudo isso? Porque tudo isso está dentro dessa estrutura da mente. E nós nem estamos comentando
sobre os aspectos estruturais, psicodinâmicos, né, que aí nós teríamos que falar de consciente, pré-consciente, inconsciente, estruturas aí, superego, ego, id, etc., que são as estruturas psíquicas que a teoria psicanalítica desenvolve. Mas eu acho que fica melhor para a nossa proposta aqui a gente falar mais na realidade da vida, né? Porque isso são fenômenos que se repetem. E nas dinâmicas familiares isso também é muito importante, né? A gente sabe que todas as dinâmicas familiares elas vão estabelecendo papéis, né? As pessoas têm aquele que assim, são famílias mais extensivas, alguns são buscam algum tempo de destaque, então tem a competição clássica entre os irmãos para ter uma atenção maior. Então um pode se destaca por, enfim, fazer as coisas todas mais corretamente possível dentro dos parâmetros daquele grupo, e outro que é o transgressor, por exemplo, que também vai chamar a atenção, né? Então um põe o dedo na tomada, outro vai lá reclama para a mãe que está botando o dedo na tomada, né? E assim a gente vai em graduações, né? Mas de qualquer forma as dinâmicas familiares elas são muito importantes, né? Porque é um exercício da convivência humana, né? É um protótipo do que vai ser o indivíduo na sequência da vida. Eu trabalhei muitos anos, no geral, com famílias, e às vezes atendia família, casal, com filhos pequenos, e tentava, enfim, tentar entender o que estava se passando e monopolizando. A dinâmica familiar. E aí uma pergunta, algumas situações que às vezes acontecia, era a seguinte, que aí chegava o casal, não, doutor, não sei bem porque nós quase não brigamos. Então, aí eu já, bom, então vamos começar por aí, tem alguma coisa, tem alguma coisa que está errada. Né? Claro. Porque definição, família, casal, é sinônimo de conflito. Conflito não é sinônimo de desamor, é de diferenças. Então, há uma necessidade permanente, né, de poder ter o exercício de tolerância, de frustração, a mudança, isso também entra nos aspectos da mente, né, da desidealização do parceiro ou dos filhos. Porque as relações não são pasteurizadas. Não são, exatamente. Então, elas precisam ter o sal, o açúcar, o doce, o azedo, enfim. Eu brinco às vezes com assim, olha, só existe o parceiro X ou o filho X, só existe num lugar, né? na fantasia da tua mente. Aí a gente cria a pessoa que a gente deseja. Né? Você faz a construção que lhe interessa. Que me interessa, exatamente. Para aquele momento, porque às vezes muda também. Exatamente. Em determinado momento da vida, do ciclo da vida, né? Então o ciclo da vida vai propiciando, e depois nós vamos chegando mais adiante, que vamos pensar assim, se nós chegarmos na uma idade, né, ou na velhice, né, os valores às vezes vão se modificando, né? Nas questões do crescimento, as experiências linkadas pela vida, o enfrentamento do decréscimo físico e mental é uma dor muito grande, né? Um luto que vai se estabelecendo, que a pessoa só vai conseguir enfrentar bem esse processo se ela conseguiu passar as etapas anteriores da vida de uma forma salutar para ela, né? E a gente não tem essa receita de bolo completa. Falando em receita de bolo, vamos buscar aí as nossas conquistas e tudo que nós vivemos. E qual a importância do reforço das conquistas? Olha, eu acho que é fundamental, né? Nós temos que ter essa possibilidade de nós podermos... cada etapa, né? Isso vai desde as celebrações, desde do primeiro grau, segundo grau, hoje tem formatura até, esses dias eu estava vendo até a formatura da escolinha. Então, cada uma dessas etapas é um processo muito importante. Então, eu diria assim, que é fundamental para todos nós termos sempre ambições. As ambições implicam a gente ir para um novo patamar. Então, se conquista determinada
etapa da vida, aí cada um estabelece seus objetivos, ou de desenvolvimento intelectual, cultural, profissional, né, nas redes de convívio com as pessoas, né, todas as atividades são muito bem-vindas, então a gente tem que aprender a valorizar. Esse é um ponto, às vezes muitas pessoas não valorizam as suas conquistas, né, e ficam, né, frustradas. Então, cada pequena conquista é uma grande conquista. Então, isso é fundamental. Muito bem. Bom, para finalizar, só para a gente ter aqui um último suspiro, as parcerias amorosas, independente de quais são, elas também têm um papel importante nesse contexto? É fundamental, né? A parceria amorosa, por isso que até posso estabelecer isso, independente de orientação sexual, de gênero, seja o que for. O que é uma parceria amorosa, né? É um compartilhamento de vida para um contrato ou consciente ou inconsciente. Implícito, né? Implícito, né? Que se estabelece e que ambos possa ser satisfatória para ambos. Satisfatória no sentido que possa haver um cuidado mútuo, isso é fundamental, né? Um complemento assim, aquela frase mais antiga, romântica, assim, eu amo mais que ele, ou ela me ama mais, ou eu amo mais que o outro, melhor dizendo isso, eu amo mais que o outro, né? É uma falácia, porque a pessoa não pode suprir o amor do outro, ela pode entregar o seu, né? Então, e a dosimetria, até a gente achar esse tema aí, falando tanto no judiciário, do amor é muito complexa, porque o próprio fator de afeto, de amor, ele é dinâmico, ele flutua, num determinado momento ele pode, assim, uma coisa é uma paixão idealizada, às vezes no início de relação, e outra coisa é um processo, uma relação longeva, que se modifica, isso não deixa... doutor, eu não tenho a mesma paixão. Não vai ter mesmo, porque paixão é uma coisa efêmera, é uma coisa de um período inicial, idealizado, né? E tudo isso impacta na nossa mente. A pessoa tem que aprender a tolerar, que ela vai passar para... É tipo a tolerância da droga, gente. O que eu vou dizer? O sujeito que usa uma droga, cocaína, para um cérebro virgem, ele tem uma explosão. Depois ele passa o resto da vida a tentar a mesma explosão, mas não vai ter mais, porque o cérebro já desenvolveu a tolerância. É como uma estação, né? Na verdade, você tem a relação afetiva de acordo com a estação do ano, quer dizer, a estação da vida, que você está passando. Então, eu estou no verão, funciona de uma maneira. Eu estou no inverno, de outra maneira. E aí, essa dosimetria se dificulta porque depende dos seus interesses de cada estação que você está vivendo. Eu vou enquanto tu estás falando. Eu concordo que... Claro que a gente fica falando bem num aspecto bem genérico, né? A gente tem que poder isso dar elementos para que quem não nos ouve aí poder também associar com as suas situações de vida, enfim, mas é uma forma da gente ter esse entendimento e a necessidade para a gente finalizar assim, ou seja, o processo de desenvolvimento da mente ele é extremamente dinâmico. E ele vai numa linha evolutiva que se espera que se seja, mas todos nós estamos propensos a qualquer momento ter um baque violento, aí, uma ruptura nesse desenvolvimento, e que aí muitas vezes entra no nosso trabalho como psiquiatras, né, em tentar auxiliar as pessoas que podem, nesse curso aí da vida, né, terem algum fator ambiental. Nós sabemos sempre que os transtornos mentais aí, eles são policausais, né, desde predisposição genética, mas os fatores ambientais são muito importantes também, né? Você falou sobre o contrato. Na relação amorosa há um contrato. Esse contrato ele é firmado no início da relação. Tudo é implícito, né? Conforme o que você aceita, conforme o que eu ofereço, conforme o que eu aceito, conforme o que você oferece. E depois as pessoas passam um tempo, não perceberam que construíram um contrato de aceitação e negação, e aí elas vão te pedir algo que é completamente diferente. E isso gera um conflito, correto? As parcerias amorosas, esse contrato, eu costumo sugerir que ele tem que ser revisado quase que anualmente.
porque isso não quer dizer necessariamente que se inscrever, né? Mas as pessoas poderem escrever, porque vai mudando situações de vida. Então, num primeiro momento, pode ter um determinado perfil de contrato, né? Da relação, da forma das pessoas, a intensidade de convivência, os interesses, o estímulo sexual, enfim, uma série de coisas que fazem parte das amarras. Mas isso vai se modificando, até porque a vida das pessoas vai se modificando. Exato. Né? No primeiro momento, por exemplo, inicia uma parceria, vou pensar num casal aí, e que esse casal vai evoluindo, aí de repente tem filhos, né? O filho já modifica a dinâmica do casal, já um outro determinado processo. Muda de emprego. Muda de emprego. Muda de cidade. Muda de cidade, né? Muda as perspectivas de vida. Muda, às vezes, as redes de amizades, que também, às vezes, a pessoa tinha um determinado perfil de... Então, é um processo de dinâmica extremamente complexo e que está muito vinculado na capacidade dos pares de irem percebendo isso e fazendo os ajustes necessários, né? Para não ficar uma relação simbiótica, né? Porque não é favorável, mas poder saber que cada um segue tendo a sua individualidade, né? Mas que estão se propondo a seguirem conjuntamente aí um projeto de vida. Muito bem. Isso é importante a gente falar, porque essas parcerias amorosas, elas são extremamente importantes para essa formação mental, o desenvolvimento da sua mente e como você vai lidar com isso ao longo do tempo. Porque, na verdade, você cria também expectativas e cria situações no outro que, na verdade, são questões internas, pessoais suas, correto? Certamente, né? O jogo de projeções e introjeções das dinâmicas, elas são permanentes, né? Então, e a confrontação com a realidade, ou seja, o que é a realidade, o comportamento, as formas de reação dos parceiros, é que vai dando, muitas vezes vem esse aspecto que tu falaste aí das frustrações, né? Que não porque a pessoa mudou, mas porque a pessoa projeta no outro algo que ela não é. Né? E nem que ela vai ter. E nem que ela vai ter. Invariavelmente não vai ter. Até porque está no mundo da ilusão, né? Está no mundo do desejo, da projeção, da idealização. Isso são fenômenos que se repetem, né? O ser humano, ele busca várias estratégias de sobrevivência emocional, né? E uma delas clássicas é essa de buscar um mundo idealizado que só tem um lugar, que é da mente da gente. Todos nós passamos por esses processos, né? Quanto mais a gente vai identificando e vai aprendendo a conviver com núcleos mais próximos. Às vezes a gente precisa de algumas idealizações, viu? Não é totalmente descabido aí. Se não tem, você não vive. Você não busca, você não corre atrás, você não modifica, inclusive, a sua situação pessoal, o seu desejo e motivo para existir, né? Como Dasein, né? Como estar no mundo, né? É verdade. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. O Cláudio vai estar aqui conosco várias vezes, nós vamos ter vários momentos juntos. Agradeço demais pela companhia. Não esqueça, use a hashtag Psiquiatria em Pauta. Marca a gente nas suas redes sociais. Nos marque aí. Qual é a sua rede social, Cláudio? @Cláudio Meneghello. Pronto, @Cláudio Meneghello. Estou pedindo ele para dar porque eu quero ver a participação de vocês, que comentem, compartilhem. O Instagram da BP é @BP Brasil, o meu é @Antônio Geraldo. Repetindo, do Cláudio é @Cláudio Meneghello. No próximo programa teremos um convidado aqui, também muito especial. Fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta, conta pra gente o que achou do nosso programa. Aproveite para falar assim, o que você gostaria de ouvir, entender. E nós vamos trazer aqui para discutir isso com você, para bater um papo legal, descontraído, um papo gostoso, mas com uma visão diferente daquela que você vê no dia a dia. Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima. Como sempre, o melhor está por vir. Aguardem.